saudar os irmãos na bendita paz, Senhor Jesus, e pedir perdão ao povo de Deus e a todos que nos acompanham. Tivemos um corte de energia aqui nos nossos estudos, por isso pedimos sinceros perdão ao povo de Deus. E agora vamos voltar ao culto. Estávamos acompanhando a palavra de Deus. Vamos pedir aos nossos irmãos só para nos dar um pequeno louvor enquanto o ministro do Senhor volta a tomar o púlpito. Que Deus abençoe o seu povo em nome de Jesus. Amém. Por favor, meus irmãos. Meus amados, mais uma vez, saudamos ao povo de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos voltar a fazer a leitura da palavra de Deus, como tivemos o corte aqui de energia. Escutemos a palavra de Deus escrita no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou e revolveu a pedra da porta. Estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e tornaram-se como mortos. Mas o anjo, falando, disse às mulheres: Vós não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e ide imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos disse. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a anunciá-lo aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide e dizei a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós clamamos, pedindo ao Pai a Tua presença, a Tua graça. Senhor, sê conosco a esta hora. Queremos sentir a unção do Teu Espírito Santo. Manifeste nosso Rei, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados no Senhor, hoje comemora-se o culminar de um processo de libertação de um povo que viveu escravizado pelo pecado, o grande mal desta terra. Hoje comemora-se a maior vitória, a ressurreição do libertador, que é Jesus Cristo. Os judeus já sabiam que ele ressuscitaria ou ressurgiria dentre os mortos, porque estava escrito, porque tudo quanto está escrito, a palavra nos mostra que toda a palavra escrita, ela cumpre-se. E então, meus amados, há uma coisa que aconteceu. Quando eles
pensaram nas Escrituras, eles também, tendo a certeza que as Escrituras cumprem-se, disseram, olha, é melhor que façamos alguma coisa para impedir que este homem que morreu volte a ressuscitar ou volte a viver. Então eles criaram um ambiente. Quando a gente lê do versículo 11 até o versículo 17, nós vamos ver aquilo que os judeus andaram a fazer. Eles até puseram guardas ali no sepulcro para vigiar. Se ele ressuscitar, nós vamos de novo matar. Tudo foi feito. Mas uma coisa, meus amados, Jesus, Filho de Deus, ele, poderoso, ninguém tinha poder para o deter. Tudo foi feito. Deus acionou os mecanismos do céu e ninguém teve poder para fazer nada daquilo que ele tinha preparado. E ninguém podia lutar com o anjo do Senhor. Poderoso que era, os guardas estavam ali, quando o anjo agiu, nem eles puderam acionar nenhuma das armas que eles tinham. Meus amados, eles já sabiam que Jesus iria ressuscitar. Eles tinham certeza. Mas o problema que estava neles era o negar. E este assunto da ressurreição não é um assunto novo, porque mesmo no Antigo Testamento já vem previsto. Se a gente vê o livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 8 ao versículo 12, também fala sobre a ressurreição, fala sobre a vida de Jesus e a sua ressurreição. O livro de Salmos 16, 9 e 10 também nos mostra sobre a ressurreição. O livro de Daniel 12, versículo 2, profetiza sobre a ressurreição dos justos e dos injustos antes da volta de Jesus. Meus amados, este assunto ressurreição, quando Jesus ressuscita, ele vinha pregando uma palavra e ele dizia, eu sou a vida. E eu também, ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Então, toda pessoa que vive em Jesus, mesmo que morra, ele tem vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo. Se nós vivemos em Deus, mesmo que venha a morte, nós temos vida. Meus amados, neste assunto nós queremos falar, afinal, hoje queremos falar sobre 3 assuntos neste dia da ressurreição. Uma coisa que eu quero falar ao povo de Deus é que Jesus vive. E nós queremos aqui colocar 3 assuntos. Jesus está vivo, ele reina e o seu reino também vive, e os que o seguem também têm a vida. São estes assuntos que queremos colocar nesta palavra, nesta manhã. Amados no Senhor, a palavra de Deus, aqui onde nós lemos, mostra-nos tudo aquilo que foi acontecendo naquele dia. Maria Madalena e a outra Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas a outra Maria, a Maria, mãe de Tiago, eles foram ao sepulcro. Eles foram para lá, porque havia uma tradição dos judeus. Mas, quando chegaram lá, elas depararam-se com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor falou com elas, disse, olha, vocês vêm buscar um vivo dentre os mortos. Não venham buscar um vivo, não venham ver um vivo dentre os mortos, porque ele não está aqui. Ele já ressurgiu. E também chamou a atenção, não tenham medo, estejam em paz, porque isto está se cumprindo, aquilo que é a palavra de Deus. E o anjo recomendou que fossem a Galileia e também contasse isto aos seus discípulos. Jesus também se apresenta diante delas e diz, eu vos saúdo. Com uma voz, não era um fantasma, era uma pessoa viva. Eu vos saúdo. Meus amados, eu quero dizer a todo o povo de Deus, aqueles que professam a fé cristã, e mesmo aquele que não é cristão, Jesus está vivo. Por isso, meus amados, se eu digo Jesus está vivo,
não é nosso trabalho agora nós temos que fazer um ritual de chorar no dia da comemoração da sua morte. Chorarmos por aquele que está vivo. Jesus está vivo. Nós não precisamos de ter esse ritual. Jesus está vivo. Veja, Jó, no seu livro, capítulo 19, versículo 25, há uma palavra que me agrada que ele fala. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E então, meus amados, a palavra nos mostra que Jesus apareceu, depois da ressurreição, apareceu a muitos, foi-se mostrando aos seus discípulos, aos demais, ele apareceu vivo. E então, amados, se eu digo Jesus vive, nós encontramos a palavra de Deus do livro de João, capítulo 14, versículo 19, que diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus vive. O mundo não há de me ver mais, mas vocês pela sua palavra, sente que Jesus vive. Não é dito por ninguém. Algumas pessoas, porque nós somos materialistas, temos falado, onde é que está esse Jesus? Onde é que está esse teu Deus? Mas todo aquele que vive pela fé, sente Jesus vivo na sua vida. Nome do Senhor seja louvado. Mas aquele que não vive pela fé não sente nada. Por isso, Jesus falou, diz, o mundo não vai me ver. Está falando do mundo. Não está a falar daqueles que o seguem. O mundo não vai me ver. Mas todos aqueles que vivem pelo meu nome, esses vão me ver e vão sentir que eu vivo. Nome do Senhor seja louvado. Jesus vive e vive para sempre. Ele é autor da vida. Se o homem vive, é porque a vida que ele tem vem do Senhor Jesus. Ele é autor da vida. O segundo assunto que nós queremos colocar aqui, Jesus reina e o seu reino dura para sempre. Quando a gente lê o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, a palavra nos fala o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Meu amado, nós estamos diante daquele que vive e reina para sempre. Quando ele veio ao mundo, o mundo não entendeu. O mundo não o recebeu, mas ele vinha trazer o reino dos céus. Olha, se o mundo não entendeu aquele que dá a vida, que dá a paz, que dá a alegria, que dá a vitória a toda pessoa. Não entendeu. Se uma pessoa não entende Jesus, não quer vitória, não quer a paz, não quer alegria, não quer nada. Toda pessoa que insiste em não querer a Jesus é porque quer viver em problemas, quer viver sem paz, quer viver sem alegria. Mas todo aquele que procura entender a Jesus, quer paz, quer alegria, quer vitória, quer andar na retidão, e tudo quanto fizer vai dar certo. Nome do Senhor seja louvado. E então, amados, quando a gente lê o livro de Jeremias capítulo 10, versículo 12, a palavra ainda nos diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses perecerão da terra e debaixo dos céus. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu e com a sua inteligência estendeu os céus. Meus amados, o nosso Deus é um Deus verdadeiro e Ele reina para sempre. O seu poder é para sempre. Não há nenhum dia em que Ele perde o poder. Não há nenhum dia que Ele deixa de ser rei. A Bíblia nos fala que Ele vai esmiuçar, praticamente vai acabar com todos os reinos da terra, e Ele reinará.
olha, você pode ter todo tipo de armamento, pode fazer tudo aquilo que quiser, mas a terra pertence a Deus, Ele é que tem domínio de todas as coisas. Meu amado, o nosso Redentor vive. Olha, grande alegria quando você sabe que o seu libertador está vivo. Nós estamos aqui na terra, somos atormentados, há muita coisa que nos aflige, mas há uma coisa que deve nos animar em todo momento. Aquele que nos liberta está vivo. E é importante que nós sigamos a Ele e andemos de acordo com a sua palavra. Ele vive e vive para sempre. Então, eu posso crer em todo momento, posso crer no meu amanhã, posso crer na minha vitória, posso crer na minha vida, porque aquele que me dá alegria está vivo. Se o libertador está vivo, já não há razão para andar no desespero, já não há razão para você sofrer. Meus amados, Jesus, quando foi à cruz, ali houve palavras que ele falou, e é importante que nós entendamos aquelas palavras que ele falou na cruz. Uma das palavras que ele disse antes de morrer, ele disse: está consumado. Ele estava a dizer o seguinte: aquilo que é seu problema, ó homem, eu já resolvi. O que te falta agora, ó homem, é seguir aquilo que eu te disse. Faça isso e tu vais ter uma vida de vitória. O problema que se coloca é que o homem ainda insiste em pensar que tem domínio do mundo, mas o homem não domina nada nesta terra. Todas as coisas pertencem a Deus. Quando ele diz está consumado, ele estava a dizer: olha, eu já resolvi o teu problema, agora é momento de você gozar a vida com alegria e cheio de vitória, porque eu sou o teu Senhor. Siga-me, porque eu sou o teu libertador. Ande comigo, eu sou o teu libertador. Então, o nosso Redentor vive. O reino de Deus existe, o reino que ele veio implantar, que veio falar dele, esse reino existe. Nos tempos, os romanos não entenderam, os judeus não entenderam, pensaram que ele vinha para vir usurpar os seus tronos. Não, mas há um reino que ninguém tem poder para entrar. É o reino dos céus. Ninguém tem poder. Olha, todos os reinos podem conquistar tudo usando armamento, mas o reino dos céus pertence a Deus. E a capital do reino dos céus é lá no céu mesmo, não é aqui na terra. Então, ele veio aqui e instalou o reino. E o reino de Deus vive e vive para sempre. Jesus vive, o seu reino vive. O terceiro assunto é que os que o seguem também vivem. Em Hebreus 7, versículo 25, nós podemos ouvir uma palavra que diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É o seguinte: Jesus salva aqueles que o seguem, aqueles que querem chegar a Deus através dele, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. É ele. E vivendo pela sua palavra. E a Bíblia diz que Jesus intercede por eles. Ele está intercedendo por toda a humanidade que vive pela palavra de Deus. Até esta hora, Jesus está intercedendo por toda a humanidade. E veja, quando a gente lê o livro de João capítulo 10, versículo 10, a palavra nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus amados, é o seguinte: se segue a Jesus, que tem a vida, ele diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para vos trazer a vida. Então, todo aquele que segue a Jesus tem a vida e tem a vida em abundância. Nome do Senhor seja louvado. Quando a gente lê o 1 de João capítulo 5, versículo 12, a palavra diz: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Entenda isto. Quem tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho não tem a vida. Então, Jesus é a vida. Aleluia. Jesus é a vida. Quem tem o filho tem a vida. Então, amados no Senhor, viver tendo Jesus em sua vida, você tem a vida. Mas sem Jesus, olha, a Bíblia diz: não tem a vida.
Em João 3, versículo 36, a Bíblia diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, se nós seguimos a Jesus, o dono da vida, nós temos vida. Os que o seguem, aqueles que andam de acordo com a sua palavra, têm a vida. Nome do Senhor seja louvado. Meu amado no Senhor, sabe por que o homem sofre? Entenda isto. Sabe por que o homem anda sem direção? Não sabe e nem entende que tem um libertador. Que Jesus morreu por ele, não entende. Não sabe que tem um pai que tem domínio sobre todas as coisas. Até chega a confiar. Olha, o homem que não tem a vida chega a confiar nos que já morreram para lhe ajudarem. Uma pessoa que morreu é porque praticamente perdeu o domínio das coisas aqui na terra. Mas vamos ver, o nosso libertador foi morto e ninguém desta terra o ressuscitou, nem tão pouco. Ele morreu, foi morto, mas ele ressurgiu dentre os mortos. Então, o teu Redentor vive, e para a segurança do homem nesta terra, para ter a vida e vitória, é importante que siga aquele que morreu e visto morto, mas hoje está vivo. Esse é o Redentor. Esse é o Deus verdadeiro. O homem vai buscar os que não podem salvar para o ajudar. O homem até vai a um animal para pedir ajuda. Há muita gente que tem animais no seu corpo, estão a pedir ajuda. Olha, mas nós temos aquele que vive e vive para sempre. O homem vai até aos deuses para ir buscar a solução. Mas, amado no Senhor, eu quero te falar nesta manhã, a solução da vida está em Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos vitória em Jesus, é Ele que nos dá a vitória. Toda pessoa que anda nesta terra e tem Jesus, ele vive e tem uma vitória permanente, e que essa vitória ninguém tem poder de tirar. Jesus é quem dá a vida, é Jesus que dá a vitória. Nome do Senhor seja louvado. Meu amado, não sofra. Jesus ressuscitou dentre os mortos para mostrar que, olha, mesmo que tenha uma vida turbulenta na terra, mesmo que seja uma pessoa escandalizada aqui na terra, mesmo que não tenha nome, se anda de acordo com a minha palavra, você tem a vida e também dentre os mortos você vai ressurgir. Porque ele fez isso para mostrar. Uma coisa que fez Jesus é, durante a vida, ele ressuscitou os mortos. Um dos mortos que nós vimos é o Lázaro. Ele foi ressuscitado para mostrar que, olha, eu, Jesus, tenho poder para levantar até os mortos. Ele querendo dizer que, olha, se vocês estão em mim, estão seguindo a minha palavra, eu tenho poder para vos ressuscitar. Meu amado, nós estamos diante do dono da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a alegria de todos aqueles que vivem pela fé. Nós temos um Deus, Deus que em todo momento está ao nosso lado, aquele que nunca nos deixou e nunca nos amparou, aquele que em todo momento está atento à palavra que sai da nossa boca. Esse é o nosso Senhor. Se Jesus morreu na cruz, levou sobre si as suas iniquidades, e ele disse na cruz: eu te perdoo, e eu já fiz por ti, eu já morri por ti, eu já resolvi o teu problema. Agora, meu amado, o que é que te falta? É pegar a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus. Olha, as coisas vão andar. Há muita pena agora porque a humanidade pensa que a vida está em qualquer coisa. Ultimamente, até há assassinatos. Pessoas vão à busca de soluções em lugares errados. Alguns pais até são mortos pelos filhos porque dizem que a vida é atrasada por causa dos pais. Eles não conhecem o libertador. Eu quero dizer o seguinte: o seu problema não está com seu pai. O seu problema
é que você não sabe que tem um libertador. Se você tem um libertador, se o pai tem problema, se o vizinho tem problema, se os amigos têm problema, não há problema, porque você tem um libertador que em todo momento está ao seu lado, que nunca vai o deixar e nunca vai o desamparar. Viva em segurança por saber que tem um Deus, Deus vivo. Nós temos um libertador. Meus amados, ele na cruz, ele diz uma palavra: eu já fiz para ti, eu já resolvi o teu problema, esteja à vontade. Olha, eu posso usar a expressão seguinte: curta a vida à vontade, porque eu já fiz, já resolvi o seu problema. Meu amado, você tem um Deus, Jesus Cristo é a vida, e fora dele não há outro Salvador. Se você soubesse quem é Jesus, a sua vida seria de vitória. Meu amado, o seu Redentor viva. Se você soubesse quem você é diante de Deus, não estaria na situação que está. É importante saber que Deus tem um grande amor. Ele te ama de uma maneira especial. Eu quero te pedir, agora não acuse a ninguém pelo fracasso da sua vida. Eu quero te pedir, agora procure Jesus o ressurreto para ser o seu Senhor, a sua luz e a sua fortaleza, o seu guia e luz para o seu caminho. Você já não vai acusar a ninguém. A minha vida não anda por causa do fulano, a minha vida não anda por causa da minha mãe, a minha vida não anda por causa do meu pai, a minha vida não anda por causa do meu primo, a minha vida não anda por causa do meu colega. Olha, vá a Jesus, o libertador, aquele que nos dá a vitória, vá a ele. E que Deus de toda graça abençoe a sua igreja. Haja alegria, povo de Deus. O nosso Redentor vive. Aquele que nos libertou vive. E ele vive para sempre. E ele é conosco. Ele é o Senhor, ele é o guia, ele é a fortaleza, ele é a luz para toda a humanidade. O nosso Redentor vive. E que Deus de toda graça abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Curvemos as nossas cabeças para uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos esta hora e nós queremos te agradecer pelo teu grande amor. O Senhor amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, e ele próprio pronunciou as seguintes palavras: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, aleluia, debaixo da terra. O Senhor é poderoso, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E nós estamos aqui, ó Pai, para dizer muito obrigado pelo teu grande amor, porque nos mostrou a vida e hoje somos chamados filhos de Deus. Outrora éramos derrotados, o pecado fazia e desfazia de nós, mas o Senhor nos mostrou o caminho da luz. Hoje somos mais que vencedores por Cristo Jesus, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, nos guarde, não nos deixe nunca aflitos e numa situação complicada, ó Pai da vida, queremos sentir o teu toque. Abençoe, nos guarde, nos ilumina, ó Pai. Ajude-nos, Senhor. Pedimos a que a tua graça flua. Abençoe grandemente nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós queremos dizer obrigado ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. E neste dia, sendo o primeiro domingo do mês, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E queríamos convidar ao nosso amado aí em casa, prepare o seu pão e prepare o seu cálice, porque nós vamos ministrar aqui a ceia do Senhor. Enquanto isso, eu vou pedir aqui a banda para cantar. Que Deus possa nos abençoar. Amém.
Escutemos a palavra do Senhor no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos esta hora e pedimos ao Pai a tua bênção. Consagramos este pão diante de ti, que simboliza o teu corpo quebrado na cruz, para dar a vitória a toda a humanidade. O Senhor, quando fez isso, demonstrando aquilo que iria acontecer aos seus discípulos, ninguém entendeu, porque todos viram as maravilhas que o Senhor operou ao longo da sua história. O Senhor andou sobre as águas, o Senhor ressuscitou os mortos, o Senhor fez parar as tempestades, o Senhor sarou as enfermidades. Quem poderia ter mão poderosa para o deter? E ainda mais, o Senhor se transfigurou. E tudo isso era demonstração da sua deidade. Mas, afinal de contas, o Senhor se entregou a si mesmo para morrer por toda a humanidade. Ó Pai, abençoe este pão, abençoe todo aquele que comer. Pai, estaremos anunciando a tua morte e a tua ressurreição, conforme diz a tua palavra. Nós oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Curvemos as nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, consagramos diante de ti este cálice que contém o vinho que simboliza o teu sangue derramado na cruz de Calvário, para dar a vitória a toda a humanidade, para purificar o homem do pecado. Senhor, abençoe, ó Pai. Este sangue é o símbolo da nova aliança entre Deus e toda a humanidade. Nosso Deus e nosso Rei, abençoe a todo aquele que beber deste cálice. Está anunciando a tua morte e a tua ressurreição até que o Senhor venha. Abençoe nosso Rei. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Bebamos todos o vinho. Meus amados, a palavra de Deus diz: para que todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós procedemos isto porque a palavra nos recomenda. E a Bíblia nos fala que este é um grande banquete e um dia estaremos juntos na glória, como um povo de Deus chamado pelo nome do Senhor, onde tribos, nações, raças, estaremos juntos nas bodas de Cordeiro, e o Senhor celebrará a ceia, e toda a humanidade junta, toda aquela que tem o seu nome escrito no livro da vida. Este é um marco histórico. E Deus disse, a palavra do Senhor nos diz: fazei isto em memória de mim. Então, toda vez que nós celebramos a ceia, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Vamos orar agora, agradecer a Deus
por tamanho amor que Ele tem para conosco. Ele demonstrou esse amor pela morte da cruz, que era preciso um sacrifício, porque a palavra nos fala que o salário do pecado é a morte. E para não morrer o homem, Ele próprio se entrega e diz: eu vou morrer pela humanidade, pagando o preço que se paga pelo pecado. Eu vou pagar. E o Senhor pagou. Nós dizemos obrigado, Senhor, a esta manhã, ó Pai, porque o Senhor nos ama. E a Tua palavra nos fala que a Tua benignidade dura para sempre. O Senhor é cheio de amor, é um Deus cheio de vitória, é um Deus poderoso. Ó Pai, nós dizemos obrigado, porque a demonstração desse amor nós sentimos em nossas vidas. A paz que nós temos vem de Ti, nosso Rei. Não há outro que possa dar a paz ao homem, senão a paz que vem do céu. Ó Pai, abençoe nosso Rei e nos guarde, Senhor, e ilumine os nossos passos. Queremos sentir a Tua graça. Muito obrigado, Pai, por este tempo que o Senhor nos concede, apesar de estarmos nesta condição que nos é imposto pelas condições atuais. Nós, o nosso Deus, dizemos tudo obrigado. O Senhor ensinou-nos a olhar para Ti, a confiar no Teu nome, mesmo na tribulação, e nós dizemos: temos um Deus. Muito obrigado, Rei. Nós Te agradecemos, ó Pai. Abençoe todo aquele que comeu deste pão e bebeu deste cálice. Abençoe também aqueles que nesta altura, por causa de situações difíceis, que não podem ter uma comunhão desta natureza. Senhor, eu Te peço, meu Pai, abençoe eles. Nós oramos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Dio
nós queremos dar graças a Deus por este culto que nós podemos ter hoje. E Deus abençoe a cada um. Estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país. É guerra. Muitos irmãos não podem ter esta bênção de comunhão por causa da situação difícil que estão vivendo. E eu queria pedir a cada um dos irmãos aí em casa, vamos orar pelo nosso país. Vamos colocar Cabo Delgado diante do Senhor para que Deus possa sarar a terra. Porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Mas a gente vê o versículo 13. Se eu cerrar os céus e não haver chuva sobre a terra, se eu enviar uma peste, e se o meu povo se chama pelo meu nome, orar, me buscar e sair dos seus maus caminhos, então eu do céu ouvirei a sua súplica, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus tem poder para sarar a terra. Vamos orar pelo nosso país. Deus de toda graça, cubra a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças para a bênção apostólica. O amor de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Nós oramos agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e guarde. Aleluia. Obrigado, nosso Deus, por este dia maravilhoso, o dia da vitória de cada um de nós. O nosso Deus nos ama e providenciou a salvação pela pessoa bendita de Jesus. Este Jesus que se entregou como nós fomos hoje fortalecidos pela palavra, mas também ressuscitou e é vitória para cada um que crê no nome do Senhor Jesus. O irmão é um abençoado, a irmã é uma abençoada, todos nós somos abençoados. O que nós precisamos, como disse o ministro da palavra, é seguir a pessoa ressurreta de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia, glórias a Deus. Agora estamos a caminhar para o fim deste culto. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos concedeu de estarmos aqui e lembrar a Igreja do Senhor que continuamos, sim, como disse o amado pastor, em oração. E durante a semana teremos os nossos cultos aqui na Top TV, na quarta-feira às 18 horas, na sexta-feira também às 18 horas e no domingo voltaremos às 8 horas da manhã. E o tema que nós vamos observar durante a próxima semana é libertação espiritual. Então, amada igreja, vamos nos concentrar na oração, porque o Senhor Jesus nos concedeu essa vitória. Glórias ao Senhor. Eu agora estou agradecendo a Deus por este privilégio. E a última coisa que nós vamos fazer neste culto é os nossos irmãos de louvor poderem nos abrilhantar com um momento de exaltação ao nosso Deus. E eu me despeço na bendita paz do Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Antonina, y casi
Jesus!